Olá, alunos do sexto ano. Aqui vai uma explicação sobre as aulas 1 e 2. Eu vou olhar aqui no meu computador, seguir o roteiro e vocês vão acompanhando também pelo computador de vocês, tá? Ou pelo celular ou pelo papel, se você imprimiu a atividade, tá certo? Se você já copiou no caderno, você pode seguir por lá também. O importante é você ir acompanhando tudo que eu estou explicando e olhando na atividade, ok? Então vamos lá. Sequência didática, aula 1. Hello, my name is Priscilla, I'm your English teacher. Welcome. Aí diz assim, na nossa primeira aula aprenderemos algumas formas de como nos identificar. Então, o objetivo principal dessa aula é você aprender a se identificar e identificar alguém, tá? Você falar, eu sou a Maria, ele é o João, um exemplo. Para a gente falar quem a gente é e quem as outras pessoas são, nós vamos usar o verbo ser. O verbo ser em inglês é o verbo to be, famoso verbo to be. Por que ele é tão famoso, as pessoas falam tanto nele? Porque se você for parar para pensar, ser, você pode ser várias coisas, né? Então, eu sou, o que eu posso falar? Eu sou a Priscila, eu sou professora, eu sou brasileira, eu sou filha, eu sou esposa, eu sou mãe, eu sou baixinha, eu sou várias coisas, né? Vixe, se a gente for pensar aqui, tem uma lista. Aqui nós vamos ficar só no quem nós somos em termos de nome, tá bom? Nós vamos bem devagar. A ideia é identificar pessoas, mas ir bem devagar com essa matéria. Então, vocês vão ver que ela vai se repetir bastante, identificando pessoas com o verbo to be. Nessa primeira aula, a única coisa é identificar o nome. Para identificar as pessoas, a gente precisa usar o verbo ser. Então, a grande questão é como eu digo em inglês eu sou a Priscila, para me apresentar, né? Como dizer sou? Como dizer ele é o João? Como dizer é? Então, nessa folha vocês vão encontrar alguns exemplos, tá? Então, vamos continuar. Na nossa primeira aula, aprenderemos algumas formas de como nos identificar e identificar as outras pessoas usando o verbo to be. Primeiro, vamos entender o que é o verbo to be. Verbo to be, significado ser ou estar. Bom, se eu disse que tem várias possibilidades, ele ainda tem dois significados, que é ser ou estar. Imagina quantas frases é possível da gente fazer usando esse verbo, tá bom? Por isso que nós vamos bem devagar. Bom, qualquer verbo tem três formas sempre. Afirmativa, quando você está falando que é. Negativa, quando você está falando que não é. E interrogativa, quando é uma pergunta. Nós vamos fazer só uma forma nessa primeira lição, tá bom? É sempre devagar. Forma afirmativa, para dizer o que somos, onde ou como estamos. Bom, existem três formas do verbo to be no presente, que a gente está falando de presente, não de passado, não de futuro. Presente, quem eu sou, né? Essas três formas são am, is e are. Bom, se você está pensando assim, nossa, que complicado, né? São três formas de falar a mesma coisa. Não pense assim, o português tem mais formas ainda. O português são 6 formas de falar o verbo ser, tá? Então, se você contar comigo, ó, eu sou em português, eu sou, tu és, então já mudou de sou para és. Ele é, nós somos, vós sois, eles são. 6 formas de dizer a mesma coisa, tá? Em inglês são só 3. Am, is e are. Tá bom, teacher, mas quando que eu uso uma dessas formas? Como que eu mudo? Como que eu vou saber se elas são a mesma coisa? Bom, depende da palavra que vem antes. Vamos ver os exemplos que eu coloquei aqui. O primeiro exemplo, eu sou um estudante. I am a student. Qual palavra vem antes? I. I significa eu, conforme a tradução que eu coloquei ali para você. Para a palavra eu, para a palavra I, o verbo to be vai ter sempre a forma am, sempre. Então, se aparecer num exercício, complete com o verbo to be, com a forma correta do verbo to be. Se tiver lá I e depois a linha para você completar, é sempre com am. E assim por diante, todos os exemplos que eu dei. You are a teacher.
sempre que aparecer a palavra you, que é você, o verbo to be em seguida que você vai completar vai ser sempre are. Então, se nos exercícios abaixo estiver pedindo para você completar com o verbo to be, você tem que sempre voltar nessa listinha para ver qual verbo to be que você sempre vai usar com aquela palavra que vem antes. Bom, tem os exemplos aqui, agora nós vamos aos exercícios. Exercício 1. Escreva a forma correta do verbo to be. Então, é isso que eu acabei de falar. A letra A, we. Ai, o que eu ponho agora? Qual que é a forma correta do verbo to be? Eu vou lá em cima dos exemplos, eu volto, procuro a palavra we, que quer dizer nós, está escrito aqui na tradução. Bom, depois de we, a forma do verbo to be é sempre are. Então, você vai voltar no exercício e completar com are. A letra B, I. Lembra que eu falei I, eu? Eu volto lá nos exemplos. Bom, a forma do verbo to be que vem depois de I é am. Então, eu volto lá no exercício completo. E assim por diante. Você sempre tem que olhar nos exemplos, tá certo? Ai, teacher, mas a vida inteira eu vou ter que olhar nos exemplos? Não. Com o passar do tempo, você vai se acostumando. As frases vão se repetindo tanto que você vai se acostumando e lembrando e memorizando pela própria repetição que acontece, tá? Exercício 2, traduza. Aqui é um exercício de simples tradução, tá? Mas como que eu vou saber o significado de I, you, he, she, it? Tá tudo lá na listinha dos exemplos, com a tradução do lado, tá bom? Vamos ver a letra A. I am intelligent. I, de acordo com a listinha, significa eu. I am é o verbo to be, eu sou. Intelligent, eu coloquei essa palavra aqui porque acredito que ela seja parecida com o português e dê para a gente ter mais ou menos uma noção da tradução. Eu criei todas as frases, então eu tive o cuidado de ou colocar palavras parecidas com o português para que fique possível de serem traduzidas, tá? Ou palavras que até tinham nos exemplos acima, era só você copiar, tá? Ou palavras que são meio que de comum conhecimento, meio que a gente conhece porque estão aí, né, na mídia, no dia a dia, nos nomes das lojas, tá? Eu usei esse critério. Bom, contractions, contrações. Quando juntamos duas palavras, formamos contractions. Quando a gente usa o verbo to be em inglês, a gente pode juntar a palavra eu com a palavra sou e virar uma palavra só, uma coisa só. Mas por que isso? Para que na fala fique mais rápido, fique mais otimizado, mais prático, tá? E eles passaram a fala para a escrita. Então, a palavra I, que significa eu, com a palavra am, que significa sou, você junta essas duas palavras e vira I'm. É um jeito rápido de falar I am. É só isso, viu, gente? É só isso. A tradução é a mesma, é tudo a mesma coisa. É só uma forma mais rápida, tá? Para economizar. Aí eu pedi para você fazer um exercício usando as contractions. Então, em cada frase você vai juntar a pessoa, né? Eu, você, ele, ela, eles, elas, nós. Você vai juntar a pessoa com o verbo to be que está do lado. Então, vamos fazer a letra A juntos. They are 11 years old. Eles têm 11 anos. O resto da frase não interessa. A tradução aqui não interessa. O que interessa para mim? O they e o are. Então, você vai pegar o they e o are e juntar e você vai reescrever a frase com eles juntinhos, formando uma coisa só, que é there. Lá em cima, é só você olhar no exemplo que está escrito direitinho there ali, ok? Você vai fazer isso em todas as outras. Agora veremos como nos identificar usando o verbo to be. Bom, eu tendo entendido como funciona o verbo to be, eu posso começar a usá-lo, né? Primeiro eu tenho que entender como funciona, para depois começar a usá-lo de uma forma prática no dia a dia. Então, como nos identificar usando o verbo to be? A primeira forma e a única que nós vamos ver aqui, falando nossos nomes, quem nós somos, tá? Então, vamos nos identificar. Como é que eu falo? Eu sou a Priscila. Nós já aprendemos que falar eu sou é I am. I am Priscila. Quando você for se identificar, você diga I am e o seu nome, tá? Identificando outras pessoas. Você pode falar de uma menina, she is Maria. She is Carol, e vai mostrando as pessoas. Um menino, ele, de acordo com a tradução daquele exemplo. Ele é o João, he is João.
Ele é o Carlos, Reis Carlos. Quando tem duas pessoas, eu coloquei aqui Chitãozinho e Chororó. Foram os únicos que eu lembrei. They are, Chitãozinho e Chororó. Então, eles são Chitãozinho e Chororó. Quando você pega daí, qual ideia? Que quando for mais de uma pessoa, você vai usar o they are, tá? Aí o exercício é o seguinte, escreva uma frase semelhante ao exemplo acima sobre você. Então, ao invés de você escrever I am Priscila, você vai escrever I am e o seu nome. Escreva 3 frases semelhantes aos exemplos acima sobre outra pessoa. Então, você vai escrever she is, mas em vez de colocar Beyoncé, você vai colocar um outro nome de mulher. He is Neymar. Em vez de colocar Neymar, você coloca um outro nome de homem. They are outros nomes de outras pessoas. Pode ser gente da sua família, amigos, podem ser outras pessoas famosas, tá? Bom, essa é a aula 1. A aula 2 é uma aula super tranquila, onde a proposta é nós aprendermos a falar em inglês as atividades do dia a dia, tá? Em todas essas atividades desse período remoto, não vai ser cobrado de vocês saber falar, tá? Porque as atividades que vocês entregam para nós são sempre por escrito, fotos, né? Então não se preocupe, mas eu não sei falar essa palavra, eu não sei o alfabeto, isso não, uma maneira remota, com as atividades sendo entregues por escrito, é a última coisa que vocês têm que se preocupar. Agora, por curiosidade, porque a gente quer aprender, mesmo não tendo obrigação, eu vou ler para vocês essa lista de verbos que descrevem as atividades do nosso dia a dia. Vocês podem escutar e repetir aí na sua casa para aprender a falar. Então vamos lá. Acordar, wake up, wake up. Escovar os dentes, brush my teeth. Escovar meus dentes, brush my teeth. Tomar café da manhã, have breakfast, have breakfast. Fazer um lanche, have a snack, have a snack. Se você quiser, você volta ao vídeo e repete de novo, tá? Almoçar, have lunch, have lunch. Ir para a escola, go to school, go to school. Brincar, play, play. Acho que play vocês já conhecem. Play pode ser brincar, jogar, tá? Tocar instrumento. Assistir TV, watch TV, watch TV. Jantar, have dinner, have dinner. Ir dormir, go to bed, go to bed. Bom, a proposta aqui, gente, eu tô falando para vocês assim bem devagar, fazendo careta, articulando bem a boca para você entender a pronúncia. Quando nós falamos normalmente, nós não falamos assim tão devagar, fazendo essa careta, abrindo tanto a boca, tá? Aí você fala normal, tá? Wake up, brush my teeth, have breakfast, have a snack, have lunch, go to school, play, watch TV, have dinner, go to bed. Você fala normal. Agora, essa fala normal vem com o tempo. Primeiro a gente tem que repetir devagar para conseguir pronunciar a palavra, ok? Bom, a atividade, como eu disse, era bem tranquila. Vamos fazer um dicionário ilustrado no caderno. Então, no caderno, você vai pegar cada atividade daquela ali, fazer uma bonita ilustração, pode colar figura se quiser ou desenhar, e colocar o nome em inglês bem grande embaixo, não põe em português, só em inglês. Por quê? Para que serve essa atividade? Essa atividade, apesar de super simples, ela é muito importante. Por quê? Ela está induzindo você, fazendo você pensar só em inglês. Então, você está associando a palavra em inglês com uma imagem. Isso é o primeiro passo para o seu cérebro começar a pensar numa língua só. Quando você estiver falando inglês, você vai pensar só em inglês. Isso faz você não precisar de tradução, não precisar de dicionário. O ideal é isso. Quando eu estou falando em português, eu estou pensando em português. Quando eu falo inglês com uma pessoa, eu estou pensando em inglês. Qual é o primeiro passo para o cérebro entender essa troca? Sem precisar trabalhar com as duas línguas, sem precisar de tradução. É associar a língua com a imagem. Então, vocês vão começar a fazer isso e vão fazer isso muitas vezes, tá? Mas eu não gosto de desenhar, mas eu não desenho bem. O objetivo não é esse. O objetivo não é gostar, o objetivo não é desenhar bem. Eu só faço figura palitinho, tá tranquilo, tá? O objetivo é começar a fazer a cabeça da gente associar a língua com uma imagem e não com a tradução, ok?
Bom, essa foi a explicação das aulas 1 e 2. Qualquer dúvida, vocês me chamem pelo Classroom ou pelo e-mail institucional.